Bom dia, os amigos e amigas. Mais um dia, irmão. Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse novo dia. Que Deus possa nos livrar e nos proteger e nos abençoar nesse novo dia, em nome de Jesus. Mais uma gravação. Mais comentário aí sobre essas novidades. Lembrando, irmão, que os primeiros 5 minutos serão publicados no Kawaii. E do primeiro minuto ao último minuto, que dura em média 20 minutos, serão publicados em nosso canal. Então, irmão, as informações que vão focalizar hoje se refere aí aos detalhes das operações do consórcio do crime. O consórcio do crime, para você que não sabe, é um grupo de pessoas do lado público e lado privado que se unem, se organizam, né, para se dar bem, né, gerando uma estrutura que tem todos os direitos, dando todos os deveres a quem não faz parte do consórcio. Então funciona dessa maneira, o consórcio do crime. Então, irmão, esse consórcio do crime, assim como ele usa as pessoas para sondar o comércio dos outros, né, para tirar os clientes, tirar as mercadorias que tá saindo, enfim, eles se dão bem dessa maneira, tirando as coisas boas dos outros para eles. Tudo isso é feito à base de sondagem secreta, irmão. Isso é feito de forma secreta. Isso aí antes não era divulgado por causa de que tinha proteção do sigilo e da mentira, mas agora está sendo divulgado. Então, o mesmo processo ele é feito, irmão, nos lares. Eles sondam os lares, né? Se a pessoa tem dinheiro, ele sabe a situação da pessoa inteira. E esses problemas que ele sabe não é para solucionar, não, é para causar problema na vida das pessoas. Eles têm satélite exclusivo para isso, para sondar a vida das pessoas e infernizar as suas vidas. E as pessoas não descobrem isso porque ele não tem entendimento para ver isso. Porque tudo isso é feito de forma secreta, irmão. E a própria lei corruptível é que protege tudo isso, porque o fundamento dela é o sigilo, é a mentira. Então a gente está revelando isso porque a nossa lei é a lei incorruptível de Cristo, que é o fundamento, é a verdade. Por isso a gente está revelando tudo isso. Então, irmão, essas operações secretas, ela entra na sua família. E eu vou dar um exemplo que eu já dei antes de como opera mais ou menos, né? Porque eles operam em todas as áreas, porque ele fica sabendo tudo da vida das pessoas, irmão. Na sua privacidade, tudo mesmo. E aí a partir daí eles produzem aquilo que eles querem. Geralmente coisas ruins, né, na vida das pessoas, para produzir para os que sondam a si as coisas boas, Então, as coisas boas a eles depende do que é produzido de ruim na vida de quem não faz parte do grupo. Então, para que isso dê certo, eles fazem um grupo. Por exemplo, aqui em Bacabal, tem pessoas que se beneficiam, né? Porque tem pessoas do grupo aqui. Então o suporte deles para agir de outros lugares, claro, aqui em Bacabal, é essas pessoas que se beneficiam aqui. Eles fazem uma parceria com eles e através deles se dão bem, né? E como isso é um trabalho que não é divulgado, irmão, eles não divulgam isso aí, eles até transmite
na propaganda uma sensação que está tudo bem, né? Mas está tudo bem para quem? Para os que são envolvidos nesse esquema que privilégio de se beneficiar das coisas boas sobre as coisas ruins daqueles que não têm esse privilégio. Então tudo isso é feito dessa maneira. É como se fosse um jogo, onde uns jogam e ganham e outros nunca ganham. É dessa maneira. Eles conseguem produzir tudo de bom a quem é do grupo e tudo que não presta a quem não é do grupo. Então tudo isso aí, irmão, está sendo revelado e quebra o poder desse sistema. Ou seja, isso aí é ilegal perante a lei incorruptível de Cristo, porque o fundamento dela é a verdade que revela isso. Agora, perante as leis corruptíveis, é legal, porque o fundamento dela é o sigilo, a mentira. Lembrando que só é legalizado, só é legal, se não for revelado, ou seja, se tiver a proteção do sigilo. Mas se for revelado, é constatado como ilegal, porque se trata de uma quadrilha, irmão. Isso mesmo, é uma quadrilha só dos líderes, só da elite, para se dar bem em cima do povo. E aí não tem como não ficar programado nessa situação. É tudo programado dessa maneira. Aí aquele grupinho consegue tudo de bom, e quem não é do grupinho, tudo de mal. Tudo de mal, é dessa maneira. Aí as pessoas, poxa, por que eu luto e não consigo nada? Porque você está programado para não conseguir. Você não faz parte do grupo. A própria ação das autoridades, em termos de quem pode ter bens e quem não pode, mostra claramente a diferença que há dos que têm direito para os que não têm direito. Dos que têm direito para os que não têm direito. Eles classificam. Você tem direito e aí você não tem direito disso. Então é dessa maneira que funciona. Eu mesmo já identifiquei, irmão, várias situações comigo sobre isso. Várias situações do que eu não posso ter e que eu quero ter. Por quê? Porque aquele direito é dado a quem é integrante do grupo. Aquele direito é dado. E aí mesmo se eu tiver, né, se eu tomar posse, às vezes até trabalhando mesmo, que é o meu caso da minha casa, que eu consegui lá em São Paulo, né? Trabalhei 10 anos, consegui. Eles confiscam, eles tiram, usando até meio legal, com participação do grupo, né? Claro, do grupo, do consórcio. E tira para quem eles classificam como tendo esse direito. Lembrando, irmão, que todo esse sistema aí, apesar de ser identificado como ilegal pela nossa lei, o que rege o viver de todos é a lei que classifica isso como legal. Então, para você conseguir direito legalmente e com segurança, é necessário você se recorrer a essa lei, a regência dessa lei que classifica como ilegal, no caso, essa lei que tem como fundamento a verdade. Por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que a gente denuncia, que a gente revela a fraude, eles vão usar o recurso de dar o direito para você na própria regência da lei que lhe tirava esse direito. Agora ela vai dar. Mas, poxa, mas por que essa lei me tirava o direito, agora vai me dar direito? E o que eu quero é isso. Aí você vai aceitar, claro, né? Então ali é mais uma fraude. A mesma fraude que ocorria quando os direitos eram tirados de você,
ela vai ocorrer quando ela é dada de você, porque ela vai ser tirada de outra pessoa. Assim como eles tiraram de você esse direito, eles vão tirar de outro para lhe dar aquele direito. Então a injustiça continua. A diferença é que você faz parte desse grupo de injustos já, né? Antes você não participava, não tinha parte, agora você tem, né? Porque o sistema, a característica dele não muda, irmão. O que muda é os personagens envolvidos acerca da garantia de direito ou de deveres, né? No caso, você não tinha direito, você passa a ter, e aquele direito que é dado para você, ele vai ser tirado de outro. Ele vai ser tirado de outro, mesmo que não seja do lugar que você mora, mas ele vai ser tirado de outro em outros lugares. Porque, como eu falei, a essas leis, o direito de posse, ele é limitado, ele não é ilimitado. Porque se trata de leis restritas acerca das coisas boas. Ela não tem restrição acerca das coisas más. Mas acerca das coisas boas, ela é restrita. Ela não pode fornecer o bem para todo mundo. Por quê? Porque esse bem que ela dá é tirado de outra lei, no caso a lei incorruptível de Cristo. É tirado de forma ilegal. Então ele não vem com abundância. Ele vem de forma restrita, porque ele vem de uma lei para outra lei que não tem esse recurso próprio. Então esse recurso de bondade que vem para a lei corruptível, ele vem de forma imprópria. Ele vem de uma lei própria para a lei imprópria. Portanto, a característica da lei, daquele direito, não é propriamente dela. Aquele direito, porque a lei que tirou aquele direito, que pertence àquele direito que foi tirado da outra, a característica dela é de dever, ou seja, é de escravizar todo mundo. É de escravização, de escravidão. Porque se trata de uma lei que escraviza as pessoas. Então, a lei que liberta é a lei incorruptível de Cristo. E foi dela que foi tirado esse direito. Você pode ver que nem as leis que operam, irmão, essas leis corruptíveis, que escravizam as pessoas, ela não tem habilidade em dar direito. Porque ela não tem característica própria para isso. Aí ela pode até dar direito, mas ela não tem essa habilidade própria. Então a característica própria dessa lei é de dever, ou seja, é de escravizar todo mundo. E ela não tem característica de bondade, ou seja, só de coisa ruim a característica dela. É o mesmo caso hoje, por exemplo, uma pessoa que não tem habilidade de fazer o bem, só o mal às pessoas. A característica dele é essa, é o mal. Ele cresce dessa maneira. Quando ele vai fazer o bem para as pessoas, ele não tem essa habilidade. E uma outra coisa, ele vai fazer obrigado. O lado bom, o lado de Deus, o lado benigno de Deus está obrigando ele a fazer o bem. Está obrigando. Por que ele está sendo obrigado a fazer o bem? Porque ele tem que ganhar as pessoas com aquela bondade. Diante de uma outra bondade, que a característica dela é própria, que faz a bondade não é para ganhar as pessoas, e sim por amor, por zelo. Então essa é a bondade de Deus. Deus, ele faz o bem para as pessoas, não é porque ele é bonzinho, não, é porque a característica dele é de bondade. É de bondade. Ou seja, é uma coisa natural dele. O bem, o amor.
Então tudo que não se refere a Deus é maldade, é ódio, é violência. É coisa ruim, irmão, né? Porque vem do diabo. Agora, tudo que se refere a Deus verdadeiro, é só coisa boa, é só bondade. Então não se iluda, irmão, com as coisas do inimigo. Porque, principalmente a partir de agora, irmão. A partir de agora que se revela o reino de Cristo com sua infinita bondade. Então, a partir de agora, não se iluda com essas aparências de homem, com essas aparências de bondade do homem. Não se iluda, porque é fraude, é fraude. E eles querem somente te enganar, somente te iludir, porque não é a característica própria dele. E ele faz o bem porque ele está sendo obrigado, para continuar aí enrolando as pessoas, encabrestando. Eu sempre digo, irmão, quando a pessoa faz o bem, no caso as autoridades, hoje ele faz o bem, eles não revelam que eles estão associados a quem faz o mal, em segredo. Eles não revelam isso. E é isso que acontece. Então isso aí não fortalece o bem, fortalece o mal. Fica mais poderoso. E aí, em vez de você aquele benzinho lá, aquele bem, ele vem em forma de laço. Porque as regras original dessa bondade é o mal. É o mal, é a maldade. Você tem que se envolver com as coisas malignas. Tem que fazer uma parceria com o lado do mal. E aí, ou você vai fazer o mal, ou então você vai compactuar com quem faz. Se você é uma pessoa que tem uma posição, uma boa posição social, você vai fazer o bem associado ao mal. Até para iludir as pessoas com aquela aparência. Agora, se você não tem, você vai ser usado pelo mal. Pode ver que hoje os faccionados, irmão, são maioria jovem pobre, carente, que não tem oportunidade. Aí aqueles que controlam usam ele, dando uma pequena oportunidade para ele, prestando serviço às facções. Irmão, o poder das facções hoje, ele é muito grande mesmo. E a gente já investigou isso, já constatou que as facções, elas praticamente controlam tudo. Controla tudo através do anonimato. As facções controlam tudo. Por exemplo, um faccionado, ele pode usar, ele usa a própria lei para estabelecer o direito da facção. Porque uma pessoa que é faccionado, que questiona direito, ele não está questionando o direito para ele mesmo, porque ele está escravizado. Ele está questionando o direito para a facção a qual ele pertence. Então, para você ver a dimensão e o poder que há nas facções, é muito grande. É muito grande, né? E a própria lei, ela se fortalece com o direito do faccionado. Bom dia, porque é uma lei suja, irmão, é uma lei suja. Então, dessa maneira que o crime, que a maldade se eleva nas alturas. Então, não tem como uma lei, irmão, uma lei que fortalece o mal, que ela se fortalece juntamente com a maldade, não tem como ela apresentar o bem. Se ela apresentar, ela está falsificando tudo. Então é isso que acontece, irmão. É isso que acontece. Então você se quer iludido por uma lei
que dá poder e cresce, aumenta em poder com o direito dado ao faccionado, a tendência dela é piorar em termos de maldade. Porque ela vai ganhando força, ela vai ganhando seguidores, e geralmente no papel de maldade. E aí quem não faz parte dessa maldade é excluído, porque foge da característica da lei. Então aí, irmão, a importância da lei incorruptível de Cristo, desse trabalho nosso que é totalmente contrário, que o poder dele vem através dos personagens que não é faccionado fazer o bem. Então quando as pessoas dessa lei nossa aí, da lei de Cristo, começam a fazer o bem, ela vai ganhar força, inclusive a prevalecer contra o mal. Por enquanto não, porque ela não conseguiu ainda conseguir o membro, ela não conseguiu pessoas para personagem para obedecer essas regras. Então quando for conseguido pessoas para obedecer essas regras, ela vai ganhar força e será possível prevalecer contra o mal. É possível prevalecer contra o mal com essa força. Por enquanto não, porque nós dependemos das pessoas para adquirir essa força e essa autoridade interpretativa. Então, irmão, essas são informações importantíssimas para você, para que você possa se conscientizar acerca dessas novidades, né? E não fique na ignorância. E não seja mais enganado e iludido com informações fraudulentas. Porque quanto mais tempo você continuar do lado iludido, mais força você dá para os que iludem, né? Então é necessário você se conscientizar acerca disso e passe consciente pro lado do bem. Então, irmão, a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Mais uma gravação, mais um vídeo, mais um dia, em nome de Jesus.